você vive o milagre de Deus. Quando você deita e dorme, você não tem controle de nada. Nada. Mas no dia seguinte tu acorda e tu está cheio de força, de vigor para mais um dia. Mais um dia de oportunidade que Deus está te dando para ser um irmão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um crente melhor, um servo melhor. Deus aqui dá essas oportunidades para a gente. Então agradeçamos a isso. Ah, mas se eu não correr atrás, ninguém do céu só é, aliás, não cai, é Deus que manda, o sol, a chuva. O que caiu foi Satanás. O que vem é Deus que manda. Mas a força, o vigor que tu tem, foi Deus que te deu. Amém? Eu gostaria de fazer uma breve oração com a igreja. Amém? Fecha teus olhos, sentado mesmo. Ah, curva a tua cabeça. Ah, Senhor, coisa boa, oração, tu vai estar na tua presença, Pai. Senhor, neste momento, reunido com as tuas igrejas, com a tua igreja, com teus irmãos, querendo, Senhor, de uma maneira especial, Pai amado, te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, pelo fôlego de vida, por tudo, Senhor, e te pedir, Senhor, que nos perdoe, que muitas vezes, Pai, pecamos contra ti, ó Pai, mesmo sem perceber, mas nós temos certeza, Pai, que a tua misericórdia é grande, é infinita, Senhor. Portanto, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais e mais gratos a Ti, Senhor, para que possamos ser um ser humano melhor, um servo melhor, um pai melhor, um filho melhor. Ah, Senhor, um esposo melhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém e amém. Palmas ao Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos uma palavra que durante a semana toda ela vinha martelando na minha cabeça e eu ia meditando sobre isso no meu trabalho. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho tempo suficiente para orar, para chorar, para gritar, para glorificar, para louvar. É muito gostoso. Isso eu tenho, sabe, tem sido algo assim sobrenatural na minha vida. Abra tua Bíblia, meu irmão, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu estava ali. A gente que. Uma coisa que eu gostaria de falar aos irmãos. Você que vem à igreja, você é apenas um membro, vamos dizer assim, sempre interceda pelo pregador. Porque nós que ministramos, a gente sempre quer falar o que Deus quer, que nós falamos, é isso, pastor? E nós passamos muitas vezes lutas espirituais muito grandes nesse sentido. Muitas vezes você tem algo preparado e Deus muda rapidinho. E a gente precisa estar acessível a isso, né? Tem que ter sensibilidade para isso. Amém? Então, faça isso, que é a oração de intercessão sobre rapidinho. Amém? Mateus capítulo, glória a Jesus, capítulo 7, verso, deixa eu botar aqui o óculos, fica bem melhor, né? 30 anos. Aleluia. Quantos já acharam? Diga amém. Mateus 7, 24 nos diz assim a preciosa palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Algumas versões diz ruína. Fecha
teus olhos, põe a mão na tua cabeça e repete essas palavras comigo. Bem forte. Senhor Jesus, abençoa a minha mente para eu entender a tua palavra. Com a mão no coração. Senhor Jesus, abençoa o meu coração para eu receber, para eu guardar, obedecer e ser transformado pelo poder da tua palavra. Amém. Aplausos ao Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se tem algo preciosíssimo de muita valia para a vida do homem, como eu falo, homem no filho tanto homem quanto a mulher, é a palavra de Deus. É o nosso manual de vida. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber se o teu caminhar, as tuas atitudes, as tuas decisões agradam a Deus? Leia a Bíblia. Porque você lê a Bíblia, você está conhecendo a verdade. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E você não vai ser enganado por panelas, por falsos profetas. Você não vai ser enganado. Entendeu? Porque você conhece a Escritura. E outra, além disso, você está adquirindo conhecimento e está crescendo espiritualmente. Amém? Toda pessoa, não só individual, mas as famílias também sofrem muito embate. Nos últimos tempos nós temos visto aí Satanás tem lutado, sabe, furiosamente contra as famílias. Porque a família nada mais é que uma célula, uma espinha dorsal de uma sociedade. Então, se as famílias estiverem mal, a sociedade vai mal também. Na escola vai mal, na faculdade vai mal, no trabalho vai mal, tudo vai mal. O ministério vai mal se a família não estiver estruturada. E aqui nós vemos o seguinte, que Deus, Ele fala, os anjos falam que o construtor não é a mulher, Ele dá missão ao homem. O homem é que é o construtor da família. Tanto é que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora para que o sirva, para que seja companheiro dele. Mas a missão é nossa, dos homens, construir o nosso lar. E amados, dependendo de como você construiu essa família, é que vai se refletir para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, tataranetos. É assim. Eu lembro de isso que me fez lembrar agora. No Brasil, quando nós íamos aos domingos na igreja, que ia tudo todo, o carro ficava lotado, pastor. E aí a gente visitou um tempo um pastor que ele não botou placa na igreja dele. A gente não sabia o nome da igreja, não tinha placa. Ele dizia: não, eu não quero que o pessoal venha por causa de placa, eu venho por causa de Jesus. E ele dizia assim: o pastor Paulo dizia: pastor Paulo, eu acho muito lindo a sua família, porque vem todos juntos. E é muito raro uma família toda junta indo para a igreja, sabe? E em questão de ministérios também, né? As filhas cantam, louvam. Se fosse preciso orar, sabe? É família de obreiros. Como diz o Atalho Popular, toma toda a obra. Qualquer situação está pronto. Eles foram criados assim. Nós todos os domingos, o domingo era o dia todo praticamente na igreja, porque nós íamos para a escola bíblica dominical. Uma coisa que nós não faltávamos era culto de doutrina e culto, escola bíblica dominical. É imprescindível que você se alimente da palavra de Deus, para que você construa uma caminhada cristã sólida sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Não tem como o homem sem Jesus. Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Não adianta ir com a minha força, com o meu braço, eu não vou conseguir nada. Eu me lembro que quando eu estava querendo trabalhar, sabe como é que eu pensava, Gilcom? Aqui em Portugal tem que ter um trabalho. Então, ministério vai ser depois. No Brasil eu tocava muito ministério, aqui
as oportunidades são poucas, então eu já vou deixar de lado e vou ver a minha vida financeira. Não é isso que Jesus quer, gente. Eu nunca vi ex-pastor. Tu já viu? Eu já vi ex-deputado, ex-prefeito, ex-senador. Tu já viu ex-pastor, ex-diácono, ex-presbítero? Não existe. Uma vez chamado, olha, ex-chamado. Isso aqui é um ex-ungido, não é negativo. Está entendendo? Quem põe a mão marada não pode lá para trás. E eu estava visando somente a minha vontade. E o segredo da vitória do cristão não é você priorizar a tua vontade, mas priorizar a vontade de Deus na tua vida. É essa a questão. Sabe, enquanto eu não descansei, eu aprendi realmente o que é descansar em Jesus. É você esquecer. Quer ver por exemplo, você tem uma causa na justiça, né? Aí você contrata um advogado e você sabe que ele é top, ela é fera. Olha, minha causa é essa aqui. Eles podem tudo em cima dele. Como é que vai ser? Não se preocupe, eu vou resolver essa questão. Se preocupe, pode demorar um pouco, mas eu vou resolver essa questão. Beleza, está tranquilo. Porque tu sabe que ele vai resolver. Você não se apressa, você não fica ligando, e aí, como é que está a questão? Está faltando alguma coisa? Não! Você confia literalmente, seriamente no livro, porque sabe que ele vai resolver. Assim mesmo com Jesus. Mas está faltando isso, faltando isso. Não falta, porque ele é Deus provedor. Eu lembro que algumas vezes eu orando, o Espírito Santo dizia: meu filho, desde que tu botou os pés aqui nessa nação, quantas vezes você ficou sem comer? Quantas vezes você dormiu na rua? Você sempre teve uma cama quentinha para dormir. Quantas vezes você ficou sem o teu transporte para ir em qualquer lugar? Nenhuma. Porque eu sou Deus que sua provisão na tua vida. Então descansa em mim. Minha esposa, Deus ama minha esposa. Descansa. Tá bom, eu estou descansando. Mas sabe o que é descansar? Tá, eu estou descansando sim, mas eu estou aqui na plataforma de oferta de trabalho, mandando os currículos, 40, 50 por dia. Eu não estou confiando. Quando eu percebi, eu já comecei eu vou mudar de foco, mudar de atitude, vou buscar o reino de Deus. Um dia eu estava orando, e aí esse versículo saiu da minha mente: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu digo: tá bom, Senhor, então vai ser assim. Comecei a priorizar o reino. Deus proveu tudo, nunca faltou nada. Nunca tivemos problemas de falta de nada. Deus proveu, usando as pessoas para nos ajudar. Olha só, construir a caminhada com Jesus na rocha. É dessa forma, é confiar. Quando eu literalmente esqueci, tá bom, se agora não quer que eu trabalhe, amém. Glória a Deus por isso. Apareceu. E apareceu por fontes que não era que eu esperava. Eu fui buscar expectativa de uma maneira. Se fosse através das empresas que eu mandei o currículo, eu poderia pensar: não, olha, se eu não tivesse mandado o currículo, eu não tinha recebido nada. Mas não foi por aí. Sabe por quê? Porque Deus prova a sua presença. Ele prova a sua lealdade, a sua fidelidade para com você, cumprimento de promessa, desde que a tua caminhada seja sobre a rocha, ou seja, dentro dos parâmetros bíblicos, cumprindo os princípios bíblicos. Deus não quebra princípios. Muitas vezes se ora, eu quero, outro detalhe. Não pensa só em pedir, não. Agradece pelo que tem. Ser fiel um pouco é você agradecer de coração pelo que você tem. Agradece pelo que está vindo, do que Deus está preparando, por aquilo que tu almeja. Agradece. Não pede, não agradece. Nós fizemos uma vez assim, minha esposa. Nós estávamos numa cidade da Venezuela chamada Santa Helena de Ué. Fomos na casa de um sítio de um pastor amigo meu. E lá ele estava com um problema de nervo asiático, né? O homem mal podia andar.
Meu Deus, aí nós passamos 3 dias lá e a minha esposa, o Espírito Santo orientou a ela, olha, vamos fazer uma campanha de oração? Vamos, mas ninguém vai pedir nada não. Igual a mim, como é que é? A gente canta aí 3, 4, 5, 6 hinos da harpa. Hoje em dia, se diz isso, não gostou. Cantar, já, você se lembra disso? As reuniões, todo mundo com a harpa na mão, cantando os hinos da harpa. Glória a Deus, que bênção. E aí nós começamos a louvar e a agradecer. Agradecemos pela cura do pastor, agradecemos pelas questões que tinham que ser resolvidas. Está entendendo? 3 dias. Nós descemos a serra. No dia seguinte, está com o microfone, minha esposa disse: ei, tu já ligou para o Jota? Menino, gente fina, só ele, abençoado. Você vai ligar para saber como é que ele está. Liguei, e aí, Jota, como é que você está, meu irmão? Você, rapaz, eu estou que nem menino novo. Porque o sítio dele, a fazendinha dele, né? Ela é numa região de montanha, então não é plana, é de descida. Às vezes ele tinha que cortar uma leva, quando tinha que ir entre as pedras e dar a vida do outro, descer nele. Ele disse: rapaz, eu já subi de cima umas 10 vezes com motosserra no ombro, estou cortando madeira aqui, eu nunca tive nada disso. Eu estou zeradinho. Só agradece. Outra vez, eu estava pensando em comprar uma ferramenta, aliás, uma peça do carro. Aí eu me lembrei, vamos orar, agradecer, vamos. No segundo dia ele estava fazendo a campanha. Nós vimos não sei aonde, eu já tinha conseguido a peça, faltava o dia da mão de obra. Aí eu entrei numa rua, que muita gente entrou numa rua, e a minha esposa até falou: mas tu vai nessa rua aqui que é cheio de cruzamento. Digo, a principal também tem, minha filha. Não, mas lá é mais rápido. Não te preocupa, eu vou por aqui. Tá? De longe eu olhei uma monteira de folha assim, do lado. Às vezes a gente enxerga bem perto, mas longe é uma bênção, né? Eu olhei e disse: aquilo é uma carteira. Eu também não falei nada para ela, parei do lado. Abri a porta, peguei ela e até brincou. Fiquei que o velho já está catando de lixo mesmo. É bem parafuso, né? Você não deve ter aí. Olhou, não tinha documento nem nada. Era apenas uma carteira velha. Tinha quanto? Eu sou um número 200 e pouco, né? Não era eu. Era real. Eu já costumava por ela, só 200 anos naquela época. Amém? Pois assim, irmão, por quê? Porque você está sendo grato a Deus pelo que Ele te dá, pelo que Ele já tem. E isso você vai estar construindo a tua caminhada sobre a rocha, construindo a tua família sobre a rocha. E eu tenho aqui anotado algumas coisas, algumas dicas, outros dizem que é receitas, outros dizem que é alguns pilares, para você ter algumas práticas que nós temos que ter na nossa vida, para termos uma família construída sobre a rocha, para ter uma vida próspera também, porque a prosperidade é de Deus. É de Deus. O que Deus quer é que o teu coração esteja nele, e não na prosperidade em si, e não nas riquezas. Entendeu? Então, o crente ser próspero, ter bens, ter riqueza, amém. Quem é que quer ter um bom trabalho aqui? Quer ter um bom salário? Quem é que não quer ganhar mais de 1.500 euros por mês? Quem é que não quer pôr o seu filho na melhor faculdade de Portugal ou do Reino Unido? Não se quer. Não é verdade? Agora você não tem que correr atrás. Amém? Mas caminhando com Jesus. E o Senhor diz na sua palavra o seguinte: os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Meu amigo, se o ímpio, o incrédulo corre atrás, consegue, vence, por que nós, tendo um Senhor e Salvador da nossa vida, que nos orienta, que nos dá força, que nos dá vitória em todas as situações, nós vamos conseguir? Vamos! Agora existem alguns princípios. Número 1. Guarde a sua mente. Guarde a sua mente. No livro de, se me falha a memória, Eclesiastes, fala que aquilo que você pensa é. A Escritura fala o seguinte: que alguém como é que se diz, avarento e tudo, porque assim como ele pensa, assim é a alma dele. Porque veja bem, a nossa mente, amados, ela resolve
guardar, resolve guardar, gravar tudo aquilo que é informado repetidas vezes. Isso é pedagógico. Por isso que Deus falou para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde fores. Salmo 1, verso 2 diz a mesma coisa, que você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para que tu tenha uma mente sadia, tu tenha uma mente próspera, tenha uma mente em Deus. Vão vir os pensamentos negativos? Vão vir, nós somos sujeitos a isso. As setas vão vir, mas você repreende. Você começa a pensar em outra coisa, começa a louvar, começa a glorificar. Foge das tentações. É natural que sejamos tentados. Quando nós somos tentados, nós não estamos pecando. Existe o pecado sim, se dermos a luz a essa tentação. Então, nós guardar a mente, isso é uma coisa fundamental. Ter pensamentos positivos. O que diz lá em Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E a nossa cidadania, amados, não é terrena. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui somos embaixadores de Cristo. E nós somos autoridade espiritual. Para isso nós temos que conhecer a Escritura. E se nós conhecermos a Escritura, você vai ver o quanto Deus é maravilhoso. O Senhor diz: olha, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. E muitas vezes tem aquele cristão que tem medo do capeta. Eu conheci um cara aí, tinha um obreiro que orar por libertação e irmão, alguns irmãos dos pastores levar, expulso o capeta daquele ali. Uma vez ele foi lá e disse aqui, tocou no outro dele, sai de mim também. Morria de medo. Meu amigo, medo não vem de Deus, não. Você tem que, é natural que você tenha medo, mas você tem que ter domínio sobre isso. Agora, se você tem a mente voltada para as coisas do alto, você não tem medo. Se você tem a tua mente voltada para as Escrituras, medita nela dia e noite, prudentemente te conduzirás e serás um vencedor em nome de Jesus. Amém? Palmas ao Senhor Jesus. Um outro ponto: ame a Deus. Está lá em Deuteronômio 6, versos 5 a 9. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras, para quem está construindo família, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, ou seja, atitudes, e te serão por frontais entre os teus olhos, ou seja, o meu alvo é Jesus, o meu foco é os céus. Aí sim você vai construir uma família alicerçada. Porque, amados, hoje em dia, fazendo um breve retrospectiva, vamos dizer assim, quantas famílias, principalmente nós conhecemos a maioria brasileira, sabe quantas famílias, quantos lares estão sendo destruídos? Quantos jovens? Olha, eu fico feliz. Fui feliz naquele dia que os jovens você está vivendo, coisa maravilhosa. Isso é muito gostoso de se ver. Sabe por quê, amados? Existem jovens, adolescentes, meninos de 12, 13 anos, que estão no submundo do crime. Sabe? É meio de facções. Mas sabe por quê? Porque veio de famílias destroçadas. Mãe solteira, ou pai solteiro, pai presidiário, mãe prostituta, família que briga, que está em guerra. A criança vai ter o quê? De reflexo para a vida dele. Bem-aventurados são vocês que estão aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso nas vossas orações. Apresentei os jovens que
estão aí nos 4 cantos dessa terra, precisando de apoio, precisando de uma palavra amiga, precisando de alguém que diga assim: olha, Jesus te ama. Isso porque tiveram de famílias destruídas. Então vocês que são jovens aqui, que pretendem construir um lar, uma família, glória a Deus, começa as coisas certas. Uma dica: quando você escolheu uma jovem da igreja, não é assim, tudo bem, vai orar, mas por que é uma dica? Observe, isso é tanto para os meninos como para as meninas, tá bom? Você observa se ele é bom filho, se ele é boa filha. Mas ela canta na igreja, toda hora ele como é fogo puro. Mas e depois, no dia a dia, ela é boa filha? Ela honra os pais? Ele honra os pais? Tem um ditado popular que nosso pastor conhece: bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Ela faz alguma coisa em casa? Não, ela obedece os pais, mas ela faz alguma coisa ou passa o dia dormindo? Ele ajuda os pais dele em alguma coisa ou passa o dia dormindo, brincando no videogame? Como é que é? Porque aí a vida do casamento não é só não, vocês vão correr atrás, vão construir a vida de vocês. Então é necessário que ele ou ela goste de trabalhar, que seja ativo, que tenha visão de crescimento e, acima de tudo, ama a Deus, prioriza a Deus. Essa dica que vocês tenham um casamento. Senão, vai ficar dizendo mais para conversa com alguém. Contou uma vez uma irmãzinha olhou um jovem na igreja, ele foi pregar. Um jovem que foi pregar, a moça olhou, lindo demais. Mamãe, ele parece aquele ator do Cruz. Ele olhou, começou a orar, orou e já chegou junto, né? Um 7-1, Samaria logo um jovem. Resultado, terminou o casamento. A mãe disse: menina, não vai entrar em fura. Não, é meu Tom Cruise, casou. Depois de 3 meses de casamento, o Tom foi embora, ficou só a cruz para ela. Está entendendo? Então tem que ter as boas escolhas para você construir a vida sobre a rocha. Amém? Tem que amar a Deus. Amar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Uma outra coisa, para você ter uma vida, uma família abençoada e próspera, seja fidelíssimo e devoto. Olha, a minha esposa não gosta de eu contar isso não, mas eu vou contar para a edificação da igreja. Houve uma época no Brasil, eu estava querendo comprar uma moto. Eu comecei a orar: Senhor, meu Deus. Sabe aquela oração? Abre. Porque a palavra diz que o seu dá, aquele que pede recebe. Abre. Jeová disse: meu filho, eu vou abrir porque eu quero ver até onde vai. Não, e tem mais, eu dizia o seguinte: no dinheiro que eu pegar para comprar essa moto, eu vou dar de 10%, eu vou ganhar 20%. Não se apresse a abrir a tua boca e voltar. Você está entendendo? É melhor que tu fique calado. Irmãos, Deus abriu uma porta para conseguir o dinheiro. Aí olhei para aquela quantia e disse: rapaz, isso aqui dá para comprar um carro, não. Aí, nisso eu já foquei só no que tinha que comprar. O voto, a palavra dada ao Senhor já tinha subido. Pastor, quando você está fora da vontade, quando você quebra um princípio, tu não tem orientação de nada. Para resumir a questão, eu não comprei a moto, comprei um Fusca, está entendendo? Não que é bom, Fusca, só que esse, o tanque dele estava furado, e o que o cara estava usando era um litro, aqueles litros de aquele vinho sangue de boi, de plástico lá. O motor, eu tinha que carregar uma garrafa PET com óleo.
que era para substituir, porque ele estava vazando, e era botar ele. Fiquei 7 dias. Eu tive que entrar numa campanha de oração. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tira essa coisa de mim. Mas é porque eu fui infiel. Eu fui infiel. Aí veio o devorador de todas as formas. Puxava o freio de mão, acendia a luz, apertava a buzina, o carro era cheio de cambiar. Minha mulher queria nem entrar. Eu não quero nem entrar nesse teu carro. Ele ia me dizer assim: olha, a próxima vez que me ver, sabe, vocês são casados, sabem como é que são as esposas, né? Só olha, a próxima vez que vem conversa de comprar Fusca, vai sobrar para ti. Glória a Deus. E não, mas por quê? Porque eu fui infiel. Porque eu fui infiel. E o Senhor diz na sua palavra que Ele repreende, Ele diz: e depois fazei prova de mim. Ele diz que repreende o devorador, o portador, o migrador da nossa finança, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Quando as janelas dos céus estão abertas, não é só prosperidade financeira, é prosperidade de comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com a família, é prosperidade de saúde, é prosperidade em todas as áreas, porque os céus só vem bênção quando o próprio Deus abre as janelas do céu. Agora por isso que eu estou dando, meu Deus, por que janela e não porta? Porque porta abre eu de fora, abre o outro para dentro. Janela só abre quem está dentro. Então é só Ele que pode e tem poder para te abençoar, para prosperar a tua vida, para te dar saúde, te dar força, te dar vigor. É só Ele. E a fidelidade atrai a atenção de Deus. A liberalidade atrai a Deus. É nascer de liberal, não só devolvendo o nosso dízimo. Se está ao teu alcance fazer o bem e não fazes, torna-te pecador. Deu vontade de ajudar um irmão? Tá, mas não tem como. Procura um jeito, vai lá e faz. É gostoso para você? É mais gratificante para você que está fazendo bem do que para quem está recebendo. O próprio Jesus disse isso. Coisa melhor é dar do que receber. Para quê? Para que você construa a caminhada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Outro ponto: estabelecer. Eu devo estabelecer na minha vida objetivos, estabelecer objetivos e crer. Não é ter planos. Planos é uma coisa, eles podem ser mudados. Objetivos, focos, eles não podem ser mudados. Você vai trabalhar naquilo, vai investir naquilo, crer que você é a pessoa certa para concluir aquele projeto. Por exemplo, no casamento, todo casamento procede, é preciso de muito investimento. Isso envolve comunicação, pois através dela conhecemos melhor o cônjuge. Todo o tempo para a aliança não é gasto, é investimento. Amados, Deus ele lapida o homem de todas as formas. Eu não tenho vergonha de mencionar isso. Houve uma época da minha vida que eu não gostava de contribuir com algum gasto, alguma despesa em casa. Tinha que ter um limite. Passou dali, não, eu tenho direito de ficar, eu trabalhei 30 dias, eu tenho direito de usufruir disso aí. E eu queria que as coisas fluíssem muito bem na minha vida, mas não fluía. Celular era praticamente um por mês, eu vivia quebrando. Começava por aí. Entendeu? Tudo que eu queria eu não conseguia, era uma dificuldade. E Deus uma vez chamou a atenção. E isso era um tipo de discussão familiar. E Deus falou para a pessoa: olha, eu vou falar uma das coisas que eu comigo. E uma vez eu estava no meu plantão, lá no Brasil, eu estava na Secretaria de Segurança, eu estava no meu plantão lá no setor, comecei a orar. Orando, Senhor, eu quero, era só pedir chão de primeiro. Eu quero, o Espírito Santo bradou no meu coração de uma forma que eu me assustei. Quando eu me dei conta, eu estava sentado, calado, só Deus e eu.
querido, como é que tu quer ser abençoado se tu não investe na tua família? Com quem tu vive? Aonde tu dorme? Com quem tu mora? Com quem tu se relaciona? Onde é que tu vai buscar refúgio e descanso depois de uma noite de plantão? É para a tua família. Invista na tua família. O que você tirar do teu bolso não é gasto. O que você tira do teu bolso, da tua família, não é gasto, é investimento. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. E aí eu passei. A hora que precisava pagar uma conta, aí eu disse, poxa, eu estou sem dinheiro para pagar essa conta. Daqui eu pago. O que eu tive? Está doente? Está acontecendo o quê? Depois ela me falou, será que Jesus vai recolher e o homem já está se despedindo? Amados, tem que ser. Você tem que investir na tua família, aos casados. Tem que investir na tua família. E uma coisa que Deus abomina é a infidelidade para com a tua família, para com a tua esposa. Está lá em Malaquias. Eu tenho anotado que, olha só, o que Deus abomina. Para você ver como o casamento é algo, plano, é projeto de Deus. Olha só, Malaquias 2, versículos de 13 a 15. Está até aqui, para facilitar. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer devocional. Todavia perguntais, por quê? Quer dizer, o infiel ora, chora, Senhor, olha aqui no dízimo, olha aqui na oferta, Senhor, mas sua família é infiel. Não adianta nada, meu amigo. Olha o que o Senhor continua dizendo. Por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus abomina a deslealdade. Ela é a tua carne. Se você vai cuidar mal da tua carne, vai. Estou aqui na sua palavra, um dos grandes mandamentos: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai dizer que ama a tua esposa se você procede deslealmente com ela, se você não cuida dela? E como é que você diz que ama alguém se você não cuida de você mesmo? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, meu amado, minha amada, não é pecado você ir para o ginásio, não. Vai cuidar desse corpo, vai cuidar da tua saúde. Isso é agradável a Deus. A mulher, quando está se cuidando, se arrumando, está para o marido, porque ela ama o marido. E ela está se cuidando para ele. O marido se cuida, que ela é mulher, se cuidando para ela. E ser fiel à sua família. E por último, encerrando, busque sempre conhecimento. Busque conhecimento, tanto humano quanto em Deus. O que você pretende ser na vida? Quais são as suas competências, vamos dizer assim? Né? Você gosta de quê? Eu gosto de informática. Enquanto você não está fazendo um curso superior voltado para a informática, existe o YouTube aí que te ensina muita coisa. Existem muitos livros bons. E você quer ser o quê? Voltado ministerialmente. Desde de ser evangelista, um missionário, busca conhecimento de Deus. Além da Bíblia, existem outros livros ali inspirados por Deus, que são livros maravilhosos. Inclusive, eu li há um bom tempo atrás, já faz alguns anos atrás, que passando por um espiritual muito grande, pastor. E eu não consegui orar.
Não conseguia. É natural que nós passemos por isso. E aí eu estava na sala de aula, eu fazia marketing na época, estava na faculdade, no dia 15, sexta-feira, eu acho. Nós íamos fazer um trabalho em grupo, e uma das minhas colegas de sala, ela trabalhava com aqueles catálogos da Avon, que é brasileira que conhece, né? E eu vi um comercial de um livro. Eu olhei aqui e me chamou a atenção. A audição. Aí estava o mesmo autor de Bom Dia, Espírito Santo. Eu já ouvi falar, alguém havia dito sobre esse livro, bem, aí eu disse, deve ser bom. Eu disse, porque esse livro tem. Eu disse, olha, daqui uma semana mais ou menos eu estou recebendo. Não, eu tenho casa, depois você me acerta. Beleza. Aí eu comecei a ler. Como incrível por Deus, ele usa estratégias, usa recursos para te atrair para ele. Isso é amigo. Jesus usou aquele livro para me atrair de volta à oração, sabe? A leitura da palavra. Eu comecei a ler aquele livro. Depois de dias da minha esposa disse, rapaz, esse livro deve ser bom, né? Eu disse, por quê, meu filho? Não, porque toda vez que eu entro no quarto, depois que eu choro. E fazia tempo que eu não devia fazer isso. Deve ser bom, realmente é tremendo. E algo que eu vi no livro é o seguinte: quando você é um homem ou uma mulher de oração, de busca mesmo, de busca, sabe? Não se importa com o horário, nem nada, você tem aquilo como um hábito, um bom hábito, vamos dizer até assim, como um vício, né? Que te domina, de estar buscando, você atinge uma unção, um patamar espiritual tão poderoso que o próprio Deus envia as pessoas até você para te pedir uma palavra, para pedir intercessão, para pedir que orem por você. E quando nós não temos esse hábito, a gente vira aquele crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Está entendendo? Fica pedindo oração. Daniel, que por exemplo, Daniel, na época, ele governava 120 províncias. 120 províncias tinham que dar conta para Daniel. Ele tinha um cargo público ali elevado e muita responsabilidade, porque Babilônia na época era uma potência, era um império grandioso. Tanto é que, como ele estava dominando outros continentes, ele chamou uma leva de jovens de cultura, de família nobre, para estudarem, para se prepararem para exercer esses cargos públicos no império. E Daniel se destacou. Não é porque ele tinha um dia apuradíssimo, quando eu tenho que mudar para orar, acordo cedo, eu tenho que atender a direção, não. 3 vezes por dia ele orava. 3 vezes. A oração dele atraiu a atenção de Deus. A oração dele deu a ele unção poderosa, cresceu espiritualmente, teve visões e revelações, coisas tremendas, de coisas que ainda estão por vir. Isso por quê? Porque além de cumprir princípios, era um homem de oração. Quer ter vitória, meu irmão? Ore. Quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Ore. Busque a Deus. Sabe, se empenhe. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de ser igreja. Nós temos que ser igreja. O Senhor, olha, veja, os sinais estão acontecendo. Ainda não é o fim. Mas melhor não fica. Não adianta orar, Senhor, sobre o país fulano, sobre o continente, não adianta. Porque o quadro para a volta de Jesus não vai ser de paz, não vai ser de tranquilidade. Vai ser de muita aflição. Não é verdade, pastor? Vai ser um quadro de muita aflição. E a igreja, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Aproveitar enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto há tempo. Enquanto não pode achar. Enquanto nós podemos vir à igreja, trazer a Bíblia. Tá? Trazer a Bíblia na mão. Enquanto você pode ir em qualquer lugar com o telemóvel da minha Bíblia ler. Enquanto em qualquer lugar você pode falar com o teu próximo, com o teu irmão, com a tua irmã sobre Jesus. As coisas mudam. Você não sabe o dia de amanhã. Basta cada dia do seu mal. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje aqui, como diz o ditado, está usando chupeta.
quadro fica diferente, fica difícil, e aí? O que você armazenou? O que a tua mente guardou da palavra de Deus? O que a tua mente guardou? Né? Que alicerce você está construído na rocha ou na areia? Se for na areia, você muda, já pereceu. Porque aí não precisa nem vendaval, qualquer ventinho, qualquer ondazinha vai levando. Agora, se está na rocha, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, aqueles que constroem a sua vida, a sua família, a sua caminhada sobre a rocha, que é Jesus, pode ter certeza, você é mais que vencedor. Amém?